Espero que vocês estejam se cuidando, eu estou me cuidando daqui, espero que estejam estudando, porque eu também estou estudando daqui. Mais um encontro não presencial, a gente vai ver na aula de hoje tipos de predicado. Fiquem atentos que na aula passada a gente viu maneiras de se determinar o sujeito e orações sem sujeito. E tanto como no sujeito indeterminado e na oração sem sujeito, tem relação direta com a concordância, ok? A gente viu na aula passada. Dúvida, retomem lá, revejam o vídeo. Para a gente ver os tipos de predicado, é também importante a gente sempre observar a transitividade verbal. Tá? Tipos de predicados estão lá no livro de vocês, na página 74, tá? A gente vai ver esses dois termos que estão negritados aí. A bacia amazônica estende por 9 países, estende-se por 9 países, é o predicado. Por quê? Porque eu tiro o sujeito, o resto é predicado, porque está declarando algo a respeito desse sujeito, né? A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, também tirei o sujeito, a floresta amazônica, o resto é predicado, né? Que eu sempre brinco nos nossos encontros presenciais. Tira o sujeito, o resto é predicado. Tira o sujeito, o resto é predicado. Tira o sujeito, o resto é predicado. Claro que excetuando o vocativo, tá? A gente vai ver que no predicado também tem um núcleo, tá? E o núcleo a gente vê a parte mais importante, a parte mais significativa, e que esse núcleo ele pode estar contido em um verbo significativo, que os verbos significativos, como está também aí no livro, os verbos significativos são os verbos de ação. E quais são esses verbos significativos? São os verbos intransitivos, são os verbos transitivos indiretos, são os verbos transitivos diretos ou são os verbos transitivos diretos e indiretos, ok? E a gente vai ver que quando tiver um desses verbos sem predicativo, a gente terá um predicado que se chama-se verbal, como no exemplo que está lá, os pesquisadores descobriram uma nova espécie de animal. Então, repare que eu tenho em negrito o verbo, que o núcleo está no verbo. Descobriram é um verbo de ação. Por que ele é um verbo de ação? Porque ele é um VTD. Então, os verbos transitivos diretos são verbos de ação. Então, descobriram. Quem descobre, descobre algo, certo? Então, descobrir é transitivo direto. E eu tenho neste verbo, né? Porque ele é núcleo deste predicado, tá? Que ele é núcleo do predicado. E a gente vai ter um verbo ou um predicado verbal. A gente vai ver que na segunda oração eu tenho como núcleo, com a parte mais importante, não mais o verbo, que eu tenho na parte mais importante que está negritada, em exuberante, eu tenho predicativo. Então, se a parte mais importante está no predicativo, eu tenho um predicado nominal. O que vai ser um predicado nominal? Se tiver verbo de ligação. Tem verbo de ligação, predicado nominal, tá? Então, Parque Nacional do Iguaçu é exuberante. Tá? Então, o verbo ser, que está aí na terceira pessoa do singular, que está conjugado como está falando do Parque Nacional, ele é exuberante, o verbo ser aí não é um verbo significativo, não é um verbo de ação, tá? E no predicado verbo nominal, que é um verbo de ação e o nome, né, que é o predicativo, quando eu tenho um predicado verbo nominal, que tem um verbo de ação e um nome, que quando eu tenho um desses verbos, pode ser intransitivo, pode ser transitivo indireto, pode ser transitivo direto, ou pode ser transitivo direto ou indireto, com predicativo. Quando eu tenho no núcleo um desses verbos mais o predicativo, eu vou ter um predicado verbo nominal, tá? Vamos trocar em miúdos agora, para a gente poder ver cada coisa? Ainda no livro de vocês, na página 74 também, deixa eu só confirmar aqui. Sim, predicado verbal, está lá na página 74. Né? O predicado de uma oração pode ser expresso e organizado de formas diferentes também, né? Isso que eu acabei de dizer. Então, quando a gente tem um predicado verbal, gente, se eu tiver, para eu ter um predicado verbal, eu tenho que ter VI ou VTI ou VTDI ou VTD sem predicativo.
isso significa que eu tenho um desses verbos sem predicativo, eu vou ter um predicado verbal, porque o núcleo vai estar nesse verbo, que se chama verbo significativo. Tá? Então, por exemplo, muitos turistas compram. Se eu paro aqui, muitos turistas compram, quem compra, compra algo. O que esses turistas compram? Lembrancinhas, tá? Então, eles compram lembrancinhas, é o complemento do verbo, é o que eles compram. Então, significa que eu tenho um verbo transitivo direto. Gente, tem qualidade característica para esse sujeito? Tem uma qualidade característica para esses turistas, que é o sujeito da oração? Não. Então, se não tem característica nem qualidade para esse sujeito, sinal que eu tenho um predicado verbal. Repetindo que é o predicado verbal, é quando eu tenho um verbo transitivo direto, como é o caso aí no compram, certo? Ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo transitivo direto ou indireto, ou um verbo intransitivo. Se eu tenho um desses quatro sem predicativo, que o predicativo é a característica, o estado é a qualidade, significa que o núcleo vai estar no verbo. Então, se o núcleo está no verbo, eu tenho um predicado verbal, ok? Aí eu tenho um predicado nominal. O que é o predicado nominal? Gente, vou ter um verbo de ligação. Mais mole que isso, só sentando no pudim. Tá? Então, predicado nominal vai ter um verbo de ligação, certo? E vai haver um predicativo, tá? Nesse tipo de predicado, o núcleo é sempre o predicativo. Nesse tipo de predicado, o núcleo, a parte mais importante, vai ser na qualidade, no estado, na característica, tá? As cataratas do Iguaçu são um espetáculo grandioso. Então, qual é a qualidade característica das cataratas do Iguaçu? Um espetáculo grandioso, tá? Então, um espetáculo grandioso é a qualidade característica das cataratas de Iguaçu. Então, o núcleo vai estar no espetáculo grandioso, tá? Repara aí que o som está até em negrito para destacar que é verbo, mas o núcleo é o espetáculo grandioso. Então, se há um verbo de ligação, sinal que eu tenho predicado nominal, que é a parte mais importante do predicado, que a gente está falando agora de predicados, vai estar no predicativo e vai ser nominal. Quando eu vou ter um predicado verbo nominal? Gente, predicado verbo nominal é quando eu tiver tá? Um verbo ou VI, ou VTI, ou VTD, ou VTDI. Se eu tiver um desses quatro, mas além desses quatro, eu tiver mais uma qualidade característica, ou para o sujeito, ou para o predicado, ou para o sujeito, ou para o complemento desse verbo, será predicado verbo nominal, porque eu vou ter dois núcleos. Um núcleo vai estar no verbo, certo? Que vai ser um verbo significativo, que é um desses que eu acabei de dizer, ou mais um predicativo. Olha o exemplo. A visita deixou o turista. Só que além de deixar o turista, como que estava esse turista? Encantado. Então, a visita deixou o turista encantado. Relembrando, gente, que deixou está negritado e sublinhado, né? Quem deixou o turista encantado? A visita. Então, a visita é o sujeito, certo? Quem deixa algo. O que a visita deixou? O turista. Certo? Só que esse turista ficou como? Qual é a característica, qualidade? Agora repare, característica, qualidade não é na visita, tá? É no turista. Então, se a qualidade característica está no turista, se refere ao turista, eu tenho um predicativo do objeto, não predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, tem o verbo transitivo direto mais predicativo, sinal que eu tenho um predicado verbo nominal. Tudo bem? Quer ver como a gente vai conseguir fazer rapidinho essas atividades para a gente ver se vocês entenderam? Gente, eu vou estar olhando vocês, tá? Mesmo que seja aí por telepatia. Vamos lá na letra A. Essas atividades aí estão na página 75, tá? Os ativistas chegaram tarde. Relembre que eu quero falar agora de predicado, certo? Se eu quero falar de predicado, eu tenho que tirar o sujeito, tá? Mas para eu saber sujeito, eu tenho que saber verbo. Então, vamos lá. Chegaram é o verbo. Então, quem tem sujeito dessa oração? Os ativistas. Não quero saber do sujeito neste momento. Eu quero classificar os tipos de predicado, ok? Então, tiro os turistas. Então, só tenho
chegaram tarde. Chegaram tarde é o meu predicado, certo? Aí eu tenho que classificar o meu verbo, certo? Chegaram, certo? Chegaram é um verbo intransitivo. Ué, professora, mas quem chega, chega a algum lugar. Nesse sentido aí, só está falando que tarde. Tarde é o quê? Não é um advérbio, não é um adjunto adverbial de tempo. Então, se eu tenho um verbo, né, que só tem sentido completo ou só demonstra uma adjunto adverbial, pode ser de tempo, de lugar, sinal que eu tenho VI. Então, se eu tenho VI, tem alguma característica, qualidade para esse sujeito? Não. Então, sinal que eu tenho um predicado verbal, tá? Então, se eu tenho um predicado verbal, ou seja, que é um verbo ou intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo direto ou indireto, ou intransitivo, eu tenho, nem sei se eu falei certo, né? Repetindo, verbo intransitivo, transitivo indireto, transitivo direto ou indireto, ou transitivo direto, eu tenho, sem predicativo, eu tenho um predicado verbal. Então, na letra A, tem um predicado verbal, ok? Agora, os ativistas chegaram atrasados. Repare que é diferente. Agora vocês vão ter que sublinhar, tá pedindo para identificar, né? Para identificar, né? Identificar e dizer qual tipo de predicado, né? Então vamos lá, os ativistas chegaram tarde. Repare que eu tenho o mesmo verbo. Eu tenho praticamente a mesma frase. A diferença que está falando de qualidade característica agora. Atrasados, né, qualidade e característica desses ativistas, que é o sujeito, então chegaram atrasados, eu tenho um verbo intransitivo, mas além desse verbo intransitivo, eu tenho um predicativo, né? Lembrando que predicativo é qualidade característica, ou do sujeito ou do objeto, certo? Então, se eu tenho um verbo intransitivo mais predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal, tá? Repare, a primeira e a segunda que são diferentes. Então, na primeira, predicado verbal e na segunda, predicado verbo nominal. Vamos lá. Os ativistas estavam atrasados. Gente, parecidíssimo. Agora eu tenho o verbo estavam, tá? Então, estavam atrasados é o predicado, certo? Estavam, gente, é um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, ó, este verbo de ligação só está dando característica, né? Só está ligando o ativista aos atrasados. Então, não é um verbo significativo. Então, se eu tenho verbo de ligação, sempre vai haver predicado nominal, tá? Então, vocês reparem que o núcleo não é no verbo, o núcleo é no atrasados. Então, sublinhem o atrasados e é um predicado nominal. Por quê? Porque tem um verbo de ligação, tá? Todos andavam na passarela das Cataratas do Iguaçu. Reparem que andavam é o verbo, certo? Andavam na passarela das Cataratas do Iguaçu é o predicado, né? Andavam é um verbo intransitivo. Ué, professora, na passarela, lugar, das cataratas, lugar. Então, se eu tenho, né, ação, né, o verbo, todo o predicado desse verbo só indica tempo, ação, se tem uma adjunto adverbial, sinal que eu tenho um verbo intransitivo. Então, esse verbo andavam é significativo, é um verbo intransitivo. Tem característica para todos? Característica e qualidade para todos? Não. Sinal que eu tenho um predicado verbal. E qual é o núcleo desse predicado verbal? O verbo andavam, certo? Núcleo de predicado verbal sempre vai ser o verbo, ok? Agora, olha a diferença da letra D para a letra E. Todos andavam emocionados na passarela das Cataratas do Iguaçu. Tem o mesmo verbo andavam. Ele continua sendo intransitivo? Continua. Só que além de os turistas, de todos andavam na passarela das Cataratas do Iguaçu, tem uma qualidade. Como que eles andavam? Além de andar, eles estavam emocionados. Então, repare que agora eu tenho dois núcleos. Eu tenho um núcleo no verbo que é intransitivo, mas além desse núcleo no verbo intransitivo, eu também tenho um núcleo no predicativo. Sinal que esse tipo de predicado é verbo nominal. Tá? Porque eu tenho o verbo VI mais qualidade característica. E se a qualidade característica é no todos, que é o sujeito, então é predicativo do sujeito. Tudo bem?
Então, gente, moleza a aula de hoje, né? Estudem, façam, tem um pouquinho mais de atividade na página 75, façam e a gente se vê na próxima.